2 de outubro de 2023, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. José Carlos de Santana Júnior é preso. Depois de uma intensa investigação para saber quem era o autor que violentava mulheres na capital do Mato Grosso do Sul, a polícia se depara com o homem que rezava durante seu crime e que deveria estar na cadeia. Sim, José Carlos já tinha sido condenado em 2007 a mais de 30 anos por 10 mulheres que sofreram sob seu domínio. Confira a entrevista que fiz com as delegadas que conseguiram prender novamente o maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Obrigada a você, Beto. A gente não fomos contactadas, né, pela sua assessoria, não esperava, a gente que agradece o contato aí. Não, esse caso repercutiu bastante aqui em São Paulo, até por conta do nome, Maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul. E daí é uma das coisas que eu vou querer entender, por que Maníaco do Parque? Porque o Maníaco do Parque, ele matava, ele ficava num parque, ele tinha um cemitério dele. Então a gente vai entrar em tudo isso. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, pela rapidez, porque é o que eu digo, o bom trabalho policial é aquele que impede a nova vítima. E se vocês não agissem tão rápido, teríamos tido mais e mais vítimas. Então, olha, aqui é uma conversa entre nós três, vocês fiquem à vontade de uma parar a outra, me parar. Isso é uma conversa entre nós todos aqui. Deixa eu perguntar para vocês, como que esse caso começou? Porque eu imagino que vocês não tenham começado de cara imaginando que era um serial violentador. Deve ter tido uma vítima, depois outra vítima. Como que esse caso inicia com vocês? Então, na verdade, nós temos um setor, né, da delegacia aqui, criado, o CEFEM, que é um setor específico de investigação de crimes de feminicídio e de estupro, justamente por essa dificuldade que você mesmo mencionou. Então, nós especializamos essa investigação a cargo aqui da doutora Ana Lu, que está à frente do setor. Nós, enquanto DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Campo Grande, nós somos uma unidade que possui um expediente de investigação e trâmite de inquérito policial, mas também no mesmo prédio nós temos um plantão policial 24 horas. Então, esse caso, em específico, no dia 22 de setembro, veio a notícia de uma vítima que teria sido abusada sexualmente numa das principais vias aqui, vias urbanas de Campo Grande, na frente de um antigo estabelecimento, que na época um pouco antes era o Habib's, mas que está desativado, onde um homem teria perseguido por alguns momentos, falando ao telefone, em seguida abordado, levado para um canto, em seguida, novamente, a levou para o interior do carro, e no carro praticou atos sexuais, fez com que ela praticasse nele, né? Me fugiu a palavra agora. Sexo oral, exatamente. Sexo oral nele e ele nela, né? Dizendo que estaria armado. Logo em seguida, então, depois desse registro, já houve o acionamento do setor, e de pronto desloca, então, uma investigadora para o local, porque nós sabemos que na região central temos muito a existência de câmeras, né, de monitoramento. Foi quando, então, foi identificado o autor. A equipe de investigação se lançou durante toda a semana a se ter a placa do veículo, as características nós já tínhamos, a placa do veículo, e nesse intervalo, por conta da identificação até das câmeras, chegou-se da possibilidade de se tratar do maníaco do parque, que foi preso em 2007, em Campo Grande. Por que maníaco do parque? Porque aqui em Campo Grande nós temos várias áreas verdes, e uma das maiores áreas verdes no centro
da capital, é o Parque das Nações Indígenas. Então, esse maníaco, em 2007, ele teria abusado mais de 10 vítimas, agindo da mesma forma, com o mesmo modus operandi, em 2007, quando então ele foi preso e recebeu a soltura em 2021. Né? Então, nós temos uma lacuna de investigação de 2021 até 22 de setembro, que foi esse caso na área central de Campo Grande. Agora, 2023, ou seja, tem 2 anos dele. Esse caso dele, de 2007, esses 10 casos, todos são de 2007? Ou são casos que culminam em 2007, mas que ele foi agindo ao longo dos anos? Todos em 2007. Isso. Salvo engano, todos de 2007. Todos de 2007, e que era assim, uma vítima atrás da outra. Tá. A vítima dele, que foi essa que vocês foram até atrás, ali perto do Habib's, ela tinha quantos anos? 20. Nossa, salvo engano, acho que é 22. Ela é entre 22 e 25 anos. É, bem jovem. Eu vi as imagens, que tem 2 imagens, né? Bastante, que uma é à noite, que ele passa por um caminhão. É no início da manhã. Essa vítima tem 17 anos. Ela estava retornando da academia. Essa menina do vídeo que ele passa próximo do caminhão. Isso. E ele essa vítima ele não pega, né? Então, ele começou a abordar ela um pouco antes e falar algumas coisas com ela. Quando ele se aproximou, ela conseguiu correr e entrou em uma residência. Tá. Que bom. Uma menos. Ele não conseguiu. Graças a Deus. E essa segunda vítima era também ao longo do dia, numa avenida que é meio fora um pouco. O que aconteceu? Essa vítima, que tem um vídeo que ele passa pelo caminhão e segue essa vítima, 500 metros depois, ele aborda uma outra vítima e consuma. E não é aquela que a gente vai ver depois, mais com sol. Não. Nesse mesmo dia que ele tentou abordar essa vítima de 17 anos, cerca de 500 metros depois, ele abordou uma outra vítima, que essa vítima foi um estupro consumado, e ela fez um boletim de ocorrência no dia. E ele deixou material genético nela? Então, todos eles, ele estava fazendo a prática por meio de sexo oral, né? Essas recentes. E na vítima do dia 22, nós coletamos a roupa com a esperança de ter alguma amostra, e também encaminhamos todos para perícia. Foi tudo para perícia já. No caso dele, como ele é crime hediondo, mas ele é de 2007, ele teria já o DNA dele no banco de dados nacional, caso alguma vítima aparecesse, cruzasse e mostrasse que é ele? Ele está no banco? Eu acredito que agora ele vai ter que ter, né? Na época, não. Na época, nós não tínhamos essa determinação aqui, sim, né, em nível estadual, mas a partir de agora, sim. Agora, com certeza, já foi coletado esse material genético dele. Então, pode ser até que a gente descubra novos matches. Com certeza. Nós já descobrimos, né? Após essa situação vir à tona, já são quantas vítimas mais? Comigo aqui são 5, aí tem 2 na TPCA, e nós identificamos outras 2 vítimas, contactamos, pela análise dos boletins de ocorrência dos últimos meses, nós contactamos essas vítimas, só que elas não compareceram na delegacia. É um crime um pouco complicado, às vezes você fazer com que essa vítima reviva esse momento, muitas preferem o silêncio, né? Então, nós fizemos uma análise dos boletins de ocorrência, identificamos mais 2 vítimas, entramos em contato com elas, mas elas não vieram até a unidade. Na verdade, são cerca de 9. 9 vítimas. Já tem possíveis 9 vítimas. É uma coisa que a doutora Rosângela Monteiro e a gente fala bastante no canal, da importância de uma mulher não se sentir culpada, ela é vítima, e de ir imediatamente à delegacia. Por mais que você se sinta angustiada, suja, imunda, o nojo do mundo, quanto mais material a pessoa puder dar para a polícia, mais fácil de chegar ao autor. Então, com certeza, é algo que a gente tem orientado sempre em entrevistas, palestras, porque realmente o que nós temos é o que está nela, né? Então, material genético, as lesões, muitas vezes, e muito antes, inclusive, porque a Polícia Militar costuma, sabendo que ela é vítima de estupro, encaminhá-la para tomar o coquetel anti-AIDS. Na verdade,
a gente solicita e orienta os plantonistas, porque ele tem um tempo, né, que pode ser tomado coquetel anti-AIDS, e esse coquetel tira um pouquinho da noção, ela fica muito alterada, inclusive psicologicamente, prejudicando a oitiva, prejudicando o registro da ocorrência. Então, mesmo antes, se desloque até a delegacia sem tomar banho, com as mesmas roupas, e em seguida, nós mesmos, pelo menos aqui em Campo Grande, nós encaminhamos essa vítima para o hospital para que seja tomada todas as providências médicas. É porque quanto mais cedo, rápido e a memória estiver ali agindo a favor, mais possível a polícia pode chegar. Nesse caso... É porque essas informações, desculpe interromper, mas essas informações que as vítimas nos trazem são as informações iniciais que a gente precisa. Por exemplo, essa vítima do dia 22, ela deslocou até a delegacia, fez um boletim de ocorrência, explicou mais ou menos a cor do carro, o modelo do carro, mas ela não estava apontando com precisão o local onde o veículo estava estacionado. Então, eu, junto com a investigadora, nós fomos até o local, fizemos todo o percurso que ela narrou no boletim de ocorrência e a gente estava encontrando um pouco de dificuldade. E, infelizmente, nós tivemos que ir atrás dessa vítima para que ela pudesse nos contar com mais riqueza de detalhes. E aí essa vítima se prontificou a ir com a gente no veículo, foi com a gente até o local, mostrou mais ou menos o local onde o cara estava. Foi a partir dessas informações trazidas por ela e com a rapidez na investigação que nós conseguimos localizar o veículo. Então, a Guarda Municipal e a Prefeitura aqui de Campo Grande, eles têm todo o sistema de monitoramento e aí nos forneceu o acesso a esse sistema, nós conseguimos identificar a placa do veículo. E o veículo estava registrado no nome do pai do José Carlos? Do José Carlos. E aí, com essa identificação, o pessoal ventilou a possibilidade desse outro delito também ter sido praticado por ele, porque quando essa imagem do caminhão mostra o rosto dele perfeito. Então, quando o rosto aproximou, e aí já foi possível identificar. Ele tinha lá atrás, em 2007, o parque como o local matadouro dele. A partir de agora, onde ele consumava? Pela rua mesmo, dentro do carro, é isso? Ele deixa o parque para trás? Deixa o parque para trás. O que a gente conseguiu observar é a questão da aleatoriedade que ele escolhia as vítimas. Essa vítima mesmo do dia 22, pelo que a gente analisou pelas câmeras de segurança, ele estava vindo na rua, viu uma mulher numa situação um pouco vulnerável, encostou o carro na primeira rua e abordou. Ou seja, ele não tinha como o maníaco do parque aqui de São Paulo tinha, ou tem, né, porque ele está vivo, um perfil único, porque todas as mulheres, tirando uma vítima do maníaco do parque, todas elas são muito parecidas. Eles não têm essa coisa da idade, ele é muito aberto, é isso? É a vulnerabilidade que faz... No passado, eu não vou saber te falar, mas essas últimas vítimas recentes, todas eram bem jovens, né? Sim. Todas eram bem jovens. É um padrão, talvez. Todas eram bem jovens. Inclusive, tem 2 adolescentes que estão sendo apuradas pela Delegacia de Proteção. No passado, em 2007, ele tinha uma grande quantidade de vítimas que eram abordadas saindo da academia próximo ao Parque das Nações. Então, assim, tanto que essa é a mesma, né? Ele circundava ali, né, aos arredores de uma academia. Talvez seja um perfil um pouquinho mais destacado, pode ser que sim. Ele estava querendo mulheres que, de repente, se cuidassem muito do corpo, mais saradas. E uma delas aí estava voltando à academia, né? Sim. Sabe se ele já não estava olhando por ali. Quando vocês o reconhecimento dele é feito pela câmera, isso, pela imagem dele que vocês batem que é aquele maníaco do parque. Vocês não estavam imaginando? Basicamente por isso e pelo veículo, porque como ele estava usando um veículo que estava no nome do pai dele, nós verificamos o seguinte, que foi algo que chamou a atenção, que nós estávamos falando outro dia. Ele tinha o cadastro no Uber, cadastro próprio no Uber. E ele é um condenado por crime sexual, entendeu? Então, assim, ele tinha o cadastro dele do Uber. Ele não estava, porque no setor, a gente já notou que existem alguns motoristas de aplicativo que faz aluguel de cadastro, sabe? Utiliza cadastro de outras pessoas. Só que ele não, ele estava utilizando o cadastro dele mesmo no Uber, cadastrado com esse veículo, que é o veículo que está no nome do pai dele. E ele cadastrado como motorista. Como motorista, uma das vítimas, uma vítima de 14 anos, fez um boletim de ocorrência de importunação sexual porque ela conseguiu pular e sair do veículo. E ela abriu a reclamação no Uber
E mesmo assim, depois dessa reclamação, ele ainda continuou dirigindo como motorista de O Uber aplicativo. não... Porque eu tinha lido que uma delas tinha pulado do carro. Eu tinha imaginado que é porque ele pôs a vítima no carro e saiu com ele. Não, era uma passageira do Uber. Uma passageira de aplicativo. E ela denuncia o motorista e a Uber mantém. Ela fez a denúncia e mesmo depois dessa denúncia, Sim. o cadastro dele continua ativo. É algo até a ser direcionado a Uber, né? Porque sem a mínima fiscalização, uma pessoa condenada por crimes sexuais, um maníaco, com essa liberalidade toda, né? Não, e aqui um comentário aberto, porque quando a Liz Matsunaga apareceu como uma motorista, e se falou motorista do Uber, a Uber saiu falando que jamais, que era outro aplicativo, porque eles olham todas os passados e ficou falando que nunca, jamais, por favor, não usem Uber com a Elis. E a Elis matou o marido numa situação muito específica. Esse homem é um abusador em série de mulheres. Sim, exato. E aí facilita, porque daí ele pega a passageira dentro do carro dele e vai para onde quiser. Exatamente, porque a mulher mas eu não sei em outras capitais, mas aqui a quantidade de motoristas de aplicativo suspeitos, né, que estão sendo investigados por crimes sexuais é muito alta. Não, todos estão. É algo... Eu tenho recebido todos. cada vez mais casos de mulheres que trazem sobre essa história. E fica aqui o meu apelo pessoal, né? Que o Uber tome, porque assim, além disso, eu fiz um caso agora de um motorista que entrou num ódio interno. Ele arrancou com o carro para cima da passageira, atropelou ela com tudo, passou com o carro por cima dela e voltou por cima dela. Não sei como essa mulher não morreu. E é um motorista do Uber também, e saiu e foi fazer outra corrida. Então é uma coisa assim. É responsabilidade da Uber também, os motoristas que nos permitem pedir o serviço dela, né? Porque taxista, pelo menos, tem que ter. Taxista, você tem um controle maior, você tem uma série de coisas. Né? Com certeza. Eu acho que caberia até uma ação da vítima contra a própria empresa, tendo em vista que ele foi condenado, né? Enfim, é algo a ser julgado. E ele continuou. Sim, continuou. Eu tenho os prints, todos estão anexos ao procedimento que está correndo na DPCA. Os prints da reclamação que ela registrou no Uber. Com certeza cabe a essa jovem uma ação contra a Uber, porque às vezes só quando mexe no dinheiro que as pessoas tomam certas providências que deveriam ser diferentes. Mas daí, quando vocês descobrem que é ele, vocês descobrem que é um maníaco, ele não deveria estar preso? Porque ele foi condenado a mais de 34 anos. Pena, né? Ele cumpriu, salvo engano, acho que 11 a 12 anos no fechado, depois foi para o regime semiaberto. É um crime hediondo, né? Tem aí o benefício da diminuição no caso de bom comportamento. Ele, me parece, pelo contato que nós tivemos, tem um perfil tranquilo, apesar desses crimes, da hediondez desses crimes, ele tem um perfil tranquilo, calmo, o que pode ter favorecido no cumprimento de pena, né, no interior do presídio, e ele progredido de uma forma tão rápida, a ponto que ele se encontrava em regime aberto. Ele fez faculdade, fez pós-graduação, ele estava casou, teve filho. Ele estava atuando como coach comportamental. Coach motivacional. Não sei se você viu. Eu vi um vídeo cafona, ruim, que ele fala assim, se não deu certo hoje, amanhã poderá dar. Tarde. Pega esse código aí. Se você se considera fracassado porque desistiu de algo que você tentou e não deu certo, você tem que saber que o sucesso vai vir. Porque ele é uma oportunidade para quando as coisas não dão certo, para você fazer novamente com mais inteligência dessa vez. Tchau e obrigado. Me dará melhor. Tem um dos vídeos engraçado porque tipo, ele estava fazendo as ações todos com a mesma roupa, praticamente. Os dois vídeos que a gente teve estavam com a mesma roupa. E tem um que ele está com a blusa vermelha num vídeo motivacional e que uma vítima veio fazer um boletim de ocorrência na sexta e o vídeo que ela trouxe, ele está com aquela mesma camisa, ou seja, ele não conseguiu estuprar a menina, ele entra no carro e grava um vídeo motivacional. Você sabe que eu senti exatamente isso, vendo o vídeo agora, sabendo de tudo, se ele não está falando para ele mesmo, tipo, não se preocupa não, você não pegou aquela, mas vai pegar uma melhor amanhã.
Sim, sim. Exatamente. Assim, É uma fala para ele mesmo, É. uma não se motivação para ele mesmo, sim. E ele sabia que ele estava sendo procurado. Aí em Campo Grande estava sendo noticiado que mulheres estavam sendo violentadas por motorista de Uber ou por um homem falando ao celular, porque Não, aquilo a foi muito investigação estava característico. restrita. A investigação estava restrita. Estava restrita, né? Depois de alguns dias nós chegamos a essa conclusão de que poderia ser ele, obtivemos aí um mandado de prisão, passamos a monitorá-lo, né? A investigação já estava com ele sobre os olhos, qualquer momento a gente já ia cumprir o mandado, quando então nós percebemos que ele se encontrava, o veículo em que ele dirigia, como motorista de aplicativo, se encontrava na chácara do pai do autor. Quando nós percebemos isso, nós tínhamos uma operação onde iria ser cumprido esse mandado, que era a Operação Incubus, né, na verdade. Quando percebemos isso, percebemos também da possibilidade de fuga. Imaginamos que uma pessoa que já tenha cumprido tantos anos tenha alguns cuidados, né? Mesmo porque o mandado já estava no banco do Conselho Nacional de Justiça, já ele estava disponível. Até pensamos que ele poderia ter se acessado no banco e visto o mandado, que é algo que realmente outra coisa a se pensar, né? Porque atrapalha demais a investigação. Ou seja, ele poderia descobrir que tinha um mandado de prisão Sim. contra ele. Mas é ruim, né? Sim, com certeza. Nós ficamos com esse receio, por isso que nós antecipamos e percebemos que o carro, então, se localizava numa região que já não era urbana, era uma região rural, próximo de Campo Grande, então antecipamos a operação para dar o bote num dia antes, no período da tarde. Porque nós estávamos com monitoramento na residência dele, na residência dos familiares, a gente estava com policiais que já estavam acompanhando o movimento dele, né? Então, quando nós verificamos que o veículo que ele vinha utilizando para a prática do crime não estava mais ali na região, aí nós tínhamos outros endereços dele e conseguimos verificar que o veículo estava nesse chácara. E aí foi para cumprir o mandado de prisão. Quando vocês chegaram, ele ficou surpreso, ele negou, como é que foi? Ele não estava lá, né? Quem estava era o pai dele, e aí o pai dele nos direcionou onde ele estava, a gente cumpriu o mandado de prisão. Na verdade, olha como as coisas são. O carro do aplicativo em que ele teria, que foi apreendido e passado por perícia, onde ele estuprou algumas mulheres, o carro em que ele estava, ele teria 2 dias comparecido na chácara do pai e deixado o veículo ali. A gente nunca imagina esses percalços da investigação. Então, o pai ainda perguntou para ele: você está usando esse veículo para fazer alguma coisa errada? Por ter deixado. Ele deixa o veículo. Porque ele já foi preso por mais de 10 estupros, gente. Ele não é, não tem uma bula, ele tem um mecanismo. Mas sabe que filho, né, conhece o filho, então deixou o carro ali e pega então um outro veículo de propriedade do pai. Uhum. E volta para a cidade. Quando nós, então, adentramos ali na chácara, o pai assustado, uma das primeiras frases, quando nós perguntamos onde está seu filho, onde está o José Carlos, uma das primeiras frases que ele nos fala é o que ele aprontou dessa vez. Porque ele já deve ter... Ele tem mais, além desses estupros de 2007, ele tem outra ficha corrida com outras coisas? Não. A questão do crime sexual de 2007, que ele ficou cumprindo pena desde então, e agora esses que nós identificamos e... Tem assalto? Não, só sexual. Ele é muito tranquilo, tipo assim, ele não é uma pessoa violenta, não é uma pessoa agressiva, pelo menos aqui, assim, na delegacia, não, ele é bem tranquilo. Aí questionado. Quando vocês prenderam ele, ele negou? Ele falou: o que está acontecendo? Não estou sabendo. Ou ele sacou? Me pegaram? Não, ele se entregou passivamente, assim, tipo, ele só fez assim. Aí, quando foi questionado aqui na delegacia, foi tu que falou com ele, né? Sim, logo que ele desce da viatura, eu pergunto por que ele faz essas coisas, né? O que acontece, o que passa na cabeça dele. E ele, de uma forma bastante tranquila, dizendo que ele não se controla, né? Cada um tem suas fraquezas. Exato. Na verdade, o que erroneamente tem saído na imprensa é que nos momentos dos atos sexuais ele orava e rezava. Não é isso. A imprensa deturpou, na verdade, uma parte.
O que aconteceu é que quando ele chegou na delegacia, ele foi preso, ele sim, após ser preso, ele rezava e orava muito. Quando um policial perguntou para ele, que isso, você fez tudo isso, está rezando? Aí ele disse isso, cada um com suas fraquezas. Essa é a minha. Essa é a minha. Quando ele entra na sala, eu questiono sobre essas ações e ele diz que é algo incontrolável, que ele não tem resposta para isso, que ele luta com isso há muito tempo. Né? Como eu disse já na entrevista, que é uma fala comum desses tipos de autores, né? Seja de mulheres vítimas sexuais adultas, como também os pedófilos em relação às crianças e adolescentes. É recorrente, eles falam, não sei o que acontece comigo, eu tento, mas não consigo parar. Durante o interrogatório dele, ele fez uso do direito constitucional de silêncio, mas ao mostrar os vídeos para ele, ele se reconhece, ele fala, não, sou eu. Falei, nesse aqui é você também? Ele sou eu. Aí, todos os vídeos, ele se reconheceu. Então, como eu disse, né, outro dia, se ele se reconhece para nós enquanto investigação, é uma maravilha, porque liga ele às vítimas e liga ele aos locais dos fatos. Né? Então, isso já, por mais que ele tenha se mantido calado. Ou seja, aquele papo que eu li de muitos lugares que ele rezava enquanto violentava, não, é só nesse momento que ele rezou. Ele não falou que ele rezava enquanto violentava. Não, enquanto a menina do dia 22, enquanto ele cometia o ato sexual, ele fez questão de perguntar para ela, você tem namorado? Aí ela falou, tenho. Ele, então tá, quando você estiver com ele, você vai lembrar de mim. Ele era mais agressivo no momento, né? No ato, ele se dizia estar armado, com arma de fogo ou faca, mas, na verdade, me parece que até em 2007, né? Ele se utilizava mesmo da imposição como homem, né? E da mulher, na dúvida, ela sente medo e acaba fazendo tudo que ele ordenava, mas ele não se utilizava de arma de fogo e nem de arma branca, era apenas na presença dele, causando esse medo, esse temor nas mulheres. Ele é um homem grande, um homem pequeno? Como que ele é? Pelo vídeo não parece. Não, ele é baixo, né? Ele é baixo, em um dos vídeos tem a característica dele, ele é baixo, troncudo, né? Gordinho até. Ele é mais gordinho que fortão, ele é um gordinho. Assim. Sim, então. E fez tantas vítimas, né? Um ser com esse perfil fez tantas vítimas sem estar armado. É incrível, né? E pacato, tranquilo, mas se demonstrava um monstro, né? Somando os atos de 2007, mas agora dá mais de 20 vítimas. Mais de 20 vítimas. As mulheres reconheceram ele pessoalmente? Sim, até a cena além do reconhecimento fotográfico, como ele estava aqui na unidade, nós chamamos essas vítimas vieram e fizeram o reconhecimento pessoal. E é impressionante o vídeo, porque nós filmamos para anexar no inquérito o momento do reconhecimento, né, para não gerar dúvida quanto à legitimidade do reconhecimento. Então, é impressionante o desespero dessas mulheres quando elas entram na sala própria de reconhecimento, quando elas enxergam ele do outro lado. Né? Um momento tenso, forte, todas choram, gritam. É bem um reconhecimento de quem sofreu muito com o ato, né? E está revivendo novamente naquele momento. Aquele reconhecimento que põe vários homens, um do lado do outro, e todas elas apontam para ele. Todas, sem sombra de dúvida. Aquela hora que ele sempre aparece falando ao celular, é uma coisa. Ele tem uma inteligência nessa hora, né? Porque a pessoa falando ao celular, ela te dá menos angústia de uma pessoa perto de você. Ele falava alto, ele falava com alguém de fato. Como que era aquela história? Que as mulheres... As vítimas narraram que ele só ficava com o celular, mas eles ficavam falando com elas. A vítima da última sexta-feira, ele ficava falando com ela da bunda dela, de como ele poderia dar prazer para ela. E aí as vítimas, tipo, às vezes continuava andando e ela falava que ele dizia assim, fingindo falar no telefone, mas falando com as vítimas. Inclusive, a vítima do dia 22, ela disse que ele falava o tempo todo com ela, cabeça baixa. Ele senta com ela no ponto de ônibus, ainda acaricia ela e fala com ela, não estou satisfeito, vamos para o meu carro. Ele finge falar no telefone, mas ele está falando com as vítimas.
Entendi. É que eu vendo o vídeo, eu achei que ele estava falando: Oi, mãe, tô chegando, fica bem. Porque aí a pessoa que está ouvindo vê uma pessoa falando com a mãe e falando alto lá, não é o problema. Na verdade, o celular era para quê? Para que se alguém da rua visse, ele tivesse. Aham. Me E ele chama essa para a atenção. mulher, tipo, vem aqui comigo. Por isso que a menina sai correndo. Exatamente. E ele volta. Você vê uma certa frustração nele. Sim. E esse papo de que ele via vulnerável e agia, ele estava querendo agir, né? Porque essa moça foi embora e ele continuou até que achou alguém, não é isso? Sim. Ele saía destinado para aquilo. Ele conta o número de vítimas, ele ficou em silêncio, é possível que ele tenha muitas outras? Ele ficou em silêncio no interrogatório. Eu acredito que tenha muitas outras, porque, assim, no intervalo curto de tempo, de julho para cá, nós conseguimos identificar 4, né? 4. E as dos 6 vítimas no intervalo tipo, de poucos meses. Imagina nesse intervalo de 2 anos, sabe? Então, assim, e a gente fez um levantamento mais amplo em relação ao modus operandi, as características, mas existem alguns procedimentos que a materialidade se perdeu, né, por conta das imagens de câmera. Então, por mais que você consiga, às vezes, supor, imaginar que tenha sido ele, você não tem como materializar isso dentro de um inquérito para gerar uma condenação. E ele pega 2021, com as pessoas ainda usando muita máscara, ele podia também se prevalecer disso. Com certeza. Né? Só se tiver um DNA que ele tenha deixado nas vítimas e as vítimas foram coletadas, entrou no banco de dados, agora que ele está entrando, pode dar match em outras, pelo DNA. Exato. Mas ele ameaçava de morte as pessoas? Ele dizia para as meninas: eu sei onde você mora, eu sei onde te achar, se acionar a polícia, Mas ele nunca vai matou ver. ninguém. Ele, em princípio, não se achou. Não, já teve uma das vítimas dele que estava grávida, que ele deu um tapa no ouvido dela, assim, machucou. Raras vezes ele agredia. Ele não era agressivo. É curioso para perceber, né, que não se precisa muito para que as mulheres se sintam muitas vezes vulneráveis nesse sentido e serem abusadas. Um ser desse, com esse perfil que nós falamos, baixinho, meio gordinho, sem uso de arma de fogo ou arma branca, fez mais de 20 vítimas. Mulheres, na verdade. Então, assim, há de se pensar, né? Muitas vezes não há um perfil tão definido de uma forma tão contundente assim, típico, para que as mulheres sejam vítimas de crimes sexuais, né? Basta uma imposição numa palavra, numa frase, que as mulheres já ficam com medo e ficam totalmente vulneráveis às ações, né? Como é o caso dele. Pois é, isso que você falou é muito forte. Realmente basta ser homem para assim, não precisa ser Muitos repórteres questionaram para a gente: vocês têm alguma dica para dar para as mulheres se sentirem mais seguras? Eu falei: gente, a menina estava saindo do trabalho de manhã, indo pegar o ônibus para ir trabalhar. A outra moça está voltando da academia no início da manhã. Então, assim, o simples fato de ser mulher colocou todas essas vítimas em situação de vulnerabilidade. A menina estava dentro de um Uber, fazendo uma coisa corriqueira para nós, dessa sociedade moderna, que é pegar uma corrida de aplicativo para poder ir para algum lugar. Então, assim, qual a vulnerabilidade que essa mulher apresentou? O fato de ser mulher? Só isso. Exato. Não, lembra o Maníaco do Parque, o oficial Francisco de Assis Pereira. Ele não tinha arma também. Ele em si era arma. E ele também é um cara. Ele, no caso, na época, era franzino, assim. Franzino, ele era mais saradinho de andar de patins, mas ele era mais baixo que ele, devia ter mais de 72. Mas ele agredia, né? Na época, velho. Não, mas ele agredia, matava. Não, então ele começa só, porque por isso que eu pergunto, ele começa violentando. Tanto que as vivas ele nega, porque ele na verdade tinha muita vergonha, inclusive dos seus apetrechos sexuais. Então ele levava essas mulheres com papo de vou tirar foto, você vai ser modelo, mas ele tinha todo um esquema mais sorte. Também tem vergonha. Então tem até um caso, né? Vamos dizer que é engraçado para não dizer que é trágico.
Mas pode contar de uma Tem das uma das vítimas. vítimas que Pegando um pouquinho no que você falou. a vítima, durante a violência, ela inflamou. Ela falou, não, agora quem quer sou eu. Quem quer que você me coma sou Ela eu. inverteu. Falando Agora bem você vai português. comigo. Quem quer agora sou eu, estou precisando. E você com desse tamanhozinho aí, você não vai fazer nem cócega. Agora eu quero, vamos lá. Aí ele, não, pode vestir sua roupa e vai embora, não quero mais. E foi embora. E deixou a menina. Talvez algo que mexesse com o psicológico dele. Não, é a Justamente. masculinidade ruim dele. Sim. E o maníaco começa a matar depois. Então, no começo, ele levava até o parque sem arma, e ele nunca teve arma. Aí ele passava, aí ele começava a ficar agressivo, aí ele violentava as mulheres e falava: você tem que contar até 5.000, senão eu te mato. Ele só ameaçava. Aí ele passa, mas é aquele frenesi do psicopata, né? Que é o que um psiquiatra ótimo falou, que é ele volta a querer o frenesi do começo, não tem mais, então ele muda, então ele passa a matar. Aí, no caso do maníaco do parque, daí depois de matar, ele passa a violentar, começa a fazer a violentar as mulheres mortas. Aí ele passa e passa a começar a virar canibal, ele começa a comer pedaços das mulheres, porque ele vai sempre numa escalada do prazer que não volta mais. Não sabemos desse caso do José Carlos se ele assim seria, mas que ele é um violentador em série, ele vai passar por alguma análise para ver se ele é um psicopata, se ele tem algum transtorno, alguma coisa assim? É importante? Acho que isso cabe à defesa, né? Provavelmente, tenho quase que certeza que a defesa vai alegar isso, essa insanidade mental. Né? Não, não estou falando de insanidade, não, é só para ver a maldade mesmo, porque o psicopata é transtorno. O psicopata não é doença mental, ele é só um transtorno. E se eu não me engano, ele pode até ter uma pena a mais por causa da frieza, ele age de maneira fria, ele não tem humanidade dentro dele, é mais para saber eu estava falando aqui agora há pouco com a doutora Elaine no seguinte sentido, que eu estou finalizando o inquérito e eu estou tentando demonstrar no inquérito que ele não praticou o crime em continuidade delitiva, porque a continuidade delitiva é um benefício na dosimetria da pena para a questão da soma, né? Você soma, pega a pena do crime maior e aumenta. Eu estou querendo colocar que ele não tinha continuidade delitiva nos crimes, e sim habitualidade criminosa. Ele fazia do crime sexual um hábito, e não uma continuidade de um crime continuado em série. Ele fazia do crime sexual dele um modo de vida, sabe? Ele era habitual naquela prática, e não crimes continuados, para que ele responda de forma isolada por cada um. Doutora Ana Lu, me ajuda a entender melhor, eu não sabia disso que você me contou aí. Como é que é a continuidade deletiva? A continuidade delitiva é quando o crime é praticado nas mesmas condições de espaço, tempo e modo de execução. Vários crimes são praticados com as características similares, né? De tempo, modo, espaço tempo, modo e espaço no meio de execução. E a habitualidade criminosa é quando o indivíduo ele usa do crime como meio habitual de vida, e aí ele deve responder pela soma de todos os crimes, e não pela pena do crime mais grave aumentada de um percentual que o Código Penal que é um benefício, né? De acordo com o Código Penal. Então, nós temos vários tipos. Se for esse deletivo aí, ele pode ter uma pena diminuída? Porque se ficar comprovado que o crime foi em crime continuidade delitiva, ou seja, crime continuado, se pega a pena do crime mais grave e aumenta fração. Não vou me recordar agora exatamente a fração. Agora, se for caracterizado a habitualidade criminosa dele, e aí acontece o cúmulo material, que é a soma de todos os crimes. De acordo com o Código Penal, quando há várias ações, várias vítimas, são 3 tipos de, vamos dizer, de contagem de pena, né? Que vai ser ali na fase onde o judiciário vai aplicar. Então, é continuidade deletiva, que a doutora Ana Lu quer rechaçar, o concurso formal e o concurso material. Para que haja uma condenação mais robusta, opta-se, então, pela advogar o concurso material, e não a continuidade deletiva, que o próprio Código Penal traz uma diminuição, né? Uma forma de contagem com certo benefício, vamos dizer. Eu não consigo entender. Olha, realmente, juristas
Eu não consigo entender qual é a lógica, se é deletivo ou não, daí tem diminuição. Ai, olha, eu nessa hora sou bem cidadão, sabe? Eu falo, como? Tem que prender e acabou. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. E no caso, agora vocês estão investigando mais outras possíveis vítimas, não porque tem que aparecer primeiro, é isso? Agora o procedimento vai ser, na verdade, já está encerrado, eu só estou fazendo o relatório final, já para a gente encaminhar ao Poder Judiciário para oferecimento da denúncia, porque, infelizmente, o crime não para, né? Não. Não dá para a gente ficar muito tempo aguardando as vítimas, o procedimento tem um prazo de 10 dias para ser finalizado, então a gente precisa finalizar dentro do prazo para não ocasionar um relaxamento de prisão. E também porque novos crimes apareceram, nós temos notícia de outro crime, então estamos investigando outras situações agora já. No caso, ele estava em regime aberto. Sim. Ele já voltou para a cadeia. Ele está em prisão temporária, preventiva? Como é que ele está? Preventiva. É aquela que tem tempo para acabar? Não, essa é temporária. Temporária que tem tempo, a preventiva não. E no caso dele, ele já volta, né? Porque você só pode ficar em regime aberto com aí sim, com bom comportamento. Porque ter bom comportamento na cadeia, ler livro na cadeia, eu não entendo, isso tem que ser bom aqui fora, não lá dentro. É uma coisa assim, coisa. É o nosso sistema penal, né? Sistema penal bastante humanista. O problema é esse, o problema é que a polícia tem um trabalhão e depois as pessoas voltam para a rua e vocês têm que prender de novo. Até o questionamento da própria imprensa local, né, que houve, eu percebi um conjunto de matérias nesse sentido. Como que um autor condenado por mais de 10 vítimas está na rua? Pode ser aberto, gente, pode estar em regime aberto, ele tem... Uma curiosidade, aí se vocês não se tiram a vontade de falar sobre isso, sem problema, mas é mais uma curiosidade que muita gente vai ter, com certeza, como eu tenho. Você contou aqui que ele está casado com filho. Uhum. Só que ele é um violentador em série, um estuprador em série, condenado, em regime aberto, ou seja, a esposa dele sabia muito bem quem ele era. Sabia, eu perguntei. Ela foi aí, vocês conversaram com ela, como é que essa mulher está? Eu perguntei a ele se ele queria contactá-la para ver questão de advogado, de defesa, de tudo. Ele até falou assim, agora eu não sei mais se ela vai querer continuar minha esposa, mas depois eu tive contato com outro familiar e ele me disse que não, que a menina está acreditando que eles são evangélicos, que o que aconteceu com ele foi obra do demônio e que ela vai ajudar a sair disso. Foi obra do demônio, no caso ele é o demônio. Não é algo externo. Ele é o demônio. Tanto que o nome da operação Incubus é nesse sentido, né? São os demônios sexuais da época da Idade Média, né? Foi bem mesmo nesse sentido. Boa ideia. Porque ele realmente é o demônio. Aquilo que ele fez com aquela moça, de falar, você tem namorado? Tenho, você vai sempre lembrar de mim, é esse prazer que cadeia nenhuma tira. Ele sabe que ele embutiu naquela moça, em todas as outras, uma eterna lembrança. Terrível, de um ato que deveria ser prazeroso com quem ela quiser ter, e não sendo obrigada. Essas vítimas, elas estão com apoio psicológico, alguma coisa, ou isso vocês não passeia por vocês? A casa, parece. Então, a casa, nos casos, aqui nós temos a delegacia dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Então, em algumas capitais existe a Casa da Mulher Brasileira. No caso de identificação, no caso delas não vão ter, porque apenas o setor psicossocial ele age aqui quando há uma identificação de relacionamento íntimo de afeto, namorado, ex-namorado, casados, ex-casados. No caso deles, são vítimas aleatórias, sem nenhuma relação familiar ou íntima de afeto. Então, o Estado, por hora, não tem esse acolhimento para essas vítimas aqui no Mato Grosso do Sul. Na verdade, ficariam por conta, né? Provavelmente, depois da reação delas que nós gravamos no reconhecimento, provavelmente elas devem procurar essa ajuda. Fica melhor para elas, porque é vital elas se verem como vítimas e se entenderem como tal e não terem culpa de nada. E ele é o culpado e que a justiça agora não mantenha mais tempo preso. Doutora, você tem alguma pergunta? A perícia foi feita nele? Alguma coisa no carro? Alguma coisa assim? Necessário? Sim, a perícia foi feita no carro, porque quando ele utilizava o veículo, foi feita a perícia para analisar se tinha algum material genético, alguma coisa no veículo. Já foi feita.
E a perícia nele é aquela perícia em relação às lesões corporais, né? Justamente para audiência de custódia. Não pode fazer audiência de custódia sem Claro. a perícia. Alguma mulher tentou se defender, deixou ele marcado, alguma coisa, ou elas ficavam absolutamente imóveis, então não teria nele nenhuma parte de defesa? Totalmente passiva. Totalmente passiva, todas as vítimas. E no carro ainda a gente já sabe se foi encontrado alguma coisa? Não, a perícia foi feita na quinta-feira, então Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Recente, né? O perito elaborar o laudo. Alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de falar, que eu tivesse feito, ou alguma coisa que vocês queiram falar ainda sobre esse caso? Eu acho que todas as perguntas foram feitas, falamos, acho que toda a investigação que foi muito rápida, graças a esse setor, que essa foi a finalidade mesmo, né, desse atendimento imediato. Eu coloquei no grupo lá do pessoal do DEPOR justamente isso, a acessibilidade sua em criar o setor, entendeu? Sim. Porque é isso que facilitou a investigação. Com Porque certeza. a maioria das câmeras de segurança hoje, o tempo médio de gravação das imagens é 5 dias. Então, se a vítima vem fazer um boletim de ocorrência numa quinta-feira, se a gente na sexta-feira já não começar a investigar, segunda-feira você já não tem materialidade praticamente nenhuma de investigação. Porque você já perde muita coisa, você já perde as imagens. Então, por isso que muitos crimes, às vezes, ficam sem a solução. Né? Sim, na verdade, a ideia, eu penso que trazer, aproveitar o programa mais uma vez, como a gente tem feito, a consciência das mulheres nesse tipo de crime, não só das mulheres, mas de toda a sociedade. Às vezes nós batemos muito na tecla do acolhimento em relação a Maria da Penha, que exige essa relação íntima de afeto familiar como nos requisitos para ela ser abraçada pela lei. O que nós estamos falando é algo totalmente distinto. São crimes sexuais onde as vítimas não possuem esse relacionamento com o autor. E são tão, se não igual, mas mais gravosos ainda, porque se trata de uma liberdade sexual de cada mulher. Então, se tem um olhar cuidadoso para essas vítimas, que muitas vezes nós percebemos que não tem. Na verdade, o que se tem é uma acusação, né? Ah, mas você agiu assim. Ah, mas você mas também olha a roupa que você tá. Ele roubava o celular? Ele roubava alguma coisa das mulheres? O celular... Ih, caiu. Voltou. Não, o papo tá bom, agora me veio. Oi. Voltou. O papo tá bom, que vieram algumas perguntas só. Ele roubava alguma coisa delas? Celular? Alguma coisa? O que a gente falou em relação a celular e tudo, é outras vítimas que nós tivemos aqui, em que quando uma vítima vem até a delegacia, a primeira coisa que acontece, tipo, de todo o arcabouço estadual, que eu falo, não só policial, é Ministério Público, é juiz, é duvidar da palavra da vítima. Então, assim, uma vítima de roubo, uma vítima de furto, ela não tem a palavra dela questionada para saber se ela foi ou não vítima, sabe? E já as vítimas de crime sexual sempre tem a palavra questionada, sempre é colocado em xeque se ela está mentindo ou não. Tanto que a gente estava comentando que recente a gente teve uma ocorrência de estupro em que a defesa do acusado, tentando alegar que a vítima estava mentindo, que o juiz determinou, inclusive, a busca e apreensão do celular da vítima. Eu falo, desde quando? Em que ponto desse processo que ela deixou de ser vítima e passou a ser suspeita de alguma coisa? Sabe? Isso é um absurdo mesmo. Esse ato judicial, né? É. Concordando com o pedido da parte. É impressionante, né? Aí o que a doutora Elane estava colocando é a vulnerabilidade dessas mulheres que não estão protegidas pela Lei Maria da Penha no que tange aos crimes sexuais. Eu falo a proteção estadual, sabe? A proteção federal também, em termos de legislação, de proteger essas mulheres, de fornecer um amparo para essa vítima, porque muito se atenta às vítimas de violência doméstica, mas pouco se atenta àquelas vítimas mulheres simplesmente por ser mulheres, né? E não temos, entendeu? Fala-se muito em acolhimento, e nós fazemos isso aqui com as vítimas de violência doméstica, mas no que tange as vítimas de crimes sexuais, há um desamparo estatal muito grande, muito grande. Sim, e tem uma coisa assim, as relações abusivas são terríveis, porque você vive fechado dentro de um calabouço. Mas as relações como essa, nem relações, essas histórias como dessas mulheres vítimas do José Carlos, a rua passou a ser horrorosa. O mundo externo passou a ser temido.
Qualquer homem perto é um estuprador em potencial aos olhos delas. Você matou o masculino dentro dela, você matou o desejo, você matou, para muitas dessas mulheres, a possibilidade de se relacionar com um desconhecido. E é terrível, porque nenhuma é melhor ou pior. As duas são horríveis, mas você não pode andar na rua. Eu imagino a paranoia que essas mulheres podem estar. Acho que essa moça da academia nunca mais vai. A outra não vai. Se chegar alguém, ela grita. Ela deve estar, todas elas devem estar num terror interno. E fora que se ainda, dentro da casa delas, ainda namorado fala, então não vou mais namorar com você. Você foi estuprado, então não vai mais namorar comigo. Mãe que fala, não fala sobre isso que dá vergonha, não vamos falar disso. Elas não têm um amparo de nada, por isso que o Estado Nacional tem que ser o grande provedor do bem-estar do seu cidadão e da sua cidadã, para que ela tenha todo esse acolhimento que às vezes vai ter em casa. Com certeza, por conta da vergonha. O acolhimento nesses tipos de crimes, se não existe, fica em segundo plano. Nós vemos, como nós trabalhamos isso diariamente, essa falta de leis, né, de sistemas que façam isso, que promovam isso, tendo em vista que agora as vítimas de violência doméstica, nós percebemos que estão bem acolhidas, mas realmente esses crimes sexuais, além delas não serem acolhidas, muitas vezes são taxadas como as culpadas. Então é um preconceito muito mais, vejo eu, né, muito mais exacerbado do que até mesmo o tema da violência doméstica. Porque o que a gente estava falando, que eu falei anteriormente, se uma vítima de roubo chega à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, a palavra dela nunca vai ser colocada em xeque, né? Agora, se é uma vítima de crime sexual, mas será que ela está falando a verdade mesmo? Será que ela foi estuprada? Nós tivemos um caso recente também, que foi bem polêmico, que ela queria voltar para o estado dela. O estado dela lá no norte. Não reviramos várias instituições, ajuda, não tínhamos um custeio para encaminhá-la para a casa dos pais, né? Então foi feita toda uma movimentação, até íamos pagar do nosso bolso, quando então a própria família conseguiu fazer uma vaquinha e levá-la de volta para a casa dos pais. Nós percebemos nesses casos que não há esse acolhimento, né? Não há isso que a gente tanto fala. Talvez seja um momento cada vez mais, sempre, né, de puxar os olhos para isso, para esses tipos de vítimas. Até porque esses crimes estão aumentando. Aproveitando vocês, uma pergunta que eu faço muito por aí. Estão aumentando os crimes sexuais? Estão aumentando os crimes de feminicídio? Essa é a sensação que eu tenho. E os números também batem muito nisso. Ou estamos falando mais sobre isso, ou é uma mistura de tudo? Eu creio que, assim, a nível de Mato Grosso do Sul, até a gente constava ano passado no anuário como um dos estados que mais matam mulheres. Porém, em relação a esse ano, né, de janeiro, nós estamos em outubro, janeiro ou outubro do ano passado, em relação a janeiro ou outubro desse ano, nós diminuímos essa marca, né? Eu creio que isso é um trabalho de toda a rede de proteção em relação à violência contra a mulher, violência doméstica. Como eu disse, a violência sexual, se não há esse vínculo familiar ou afetivo, retira-se então do que se chama de violência doméstica e logo ela não está abarcada pela Lei Maria da Penha. Os crimes sexuais, então, como esse é o caso que nós estamos investigando do Manico, têm aumentado no nosso estado. Há uma estatística, tanto os crimes de estupro como os crimes de importunação sexual têm aumentado, principalmente em relação realmente a esses motoristas de aplicativo. Isso é nítido, se vê aqui de uma forma empírica, não precisa nem puxar as estatísticas. Tem aumentado, sim. Eu observei, assim, com o setor, o aumento de registros de crimes de importunação sexual de forma gritante. Hoje em dia, o que para muitos antes era considerado uma piadinha normal, hoje em dia as mulheres não estão tolerando mais, entendeu? Então, no ambiente de trabalho, se o colega de trabalho faz aquela piadinha de conotação sexual, as mulheres têm buscado a delegacia, têm registrado a ocorrência, não tem se calado mais. Isso eu tenho observado bastante, assim. Tipo, que as mulheres não têm aceitado mais aquelas piadinhas que para todo mundo era normal, sabe? Mas é engraçado, eu vejo também que é o que você disse, Beto, quanto mais se fala, parece que instiga os homens à prática. Não é algo perceptível? Quanto mais se fala da mulher, dos direitos, né, da liberdade, do empoderamento, parece que mais eles se colocam nessa posição. Mas eles falam, não, que papo é esse?
de mulherzinha. Não, que sempre foi assim. Quer Como mudar? se eles fossem desafiados a todo momento. Esse Curioso. outro tem saído cada vez mais fácil, e eu percebo pelos números que, ao invés de essas pessoas ficarem com vergonha de serem o que são, com medo, parece que tem um grupo ali que a gente ainda não encontrou nessa deep web da vida, que não é a deep web, mas é no seu próprio meio, que ele é apadrinhado, né? Ele tem que ter um alicerce moral para ser esse monstro. E é esse alicerce moral quando estão à distância, estão dentro das casas, estão nos grupinhos de WhatsApp de amigo, nessas coisas fechadinhas, e ali um vai alimentando o outro, fala, vai mesmo, né? O que é? Passou só a mão no peito, agora estupro. É uma coisa muito que eu sinto que tem uma raiva masculina contra a segurança que a mulher quer ter. E eu espero que isso seja só o pico da onda e comece a cair, porque não vai chegar onde, gente? Então, eu acho que é algo que tem que ser falado mais. Eu volto àquilo que eu estou dizendo. A gente, às vezes, Punir fala muito mais, sobre né? punir, mostrar esse lado punitivo, que fica de lado. Às vezes só se fala em acolhimento. E a punição fica de lado mesmo porque as nossas leis são fracas. Então, Claro. percebe-se que não tem essa resposta estatal que a maioria espera. Então, se a gente falar, dar o mesmo valor para outros, como é a pauta da violência doméstica, talvez isso seja o início para que a gente diminua essa sensação, né? Essa sensação Tem dos no homens Instagram da delegacia, depois, se você quiser acessar, um vídeo de uma moça que chegou para trabalhar e o colega de trabalho falou assim, nossa, você está com essa carinha triste, você está com falta de... Eu posso resolver seu problema. Aí ela veio até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência de importunação sexual, indicou testemunha que estava no local e ele foi indiciado e está respondendo criminalmente por isso. E ela deu um depoimento. E ela deu um depoimento, está no Instagram da delegacia. Vou procurar ali para pôr. Beto, eu preciso que eu tenho outra agenda agora, 3h30. Desculpa, não foi combinado. Uma pena, porque estou adorando bater papo com vocês. Fica o convite para a gente conversar sobre outros casos que vocês estejam fazendo também, para a gente poder dar notoriedade. Eu gosto muito quando a polícia dá certo. Eu sou uma fã da polícia dando certo. Gostei muito de conhecer vocês. Tendo algum outro caso, alguma outra história que vocês queiram que ganhe uma proporção maior, é só avisar que a gente já faz. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu agradeço, como cidadão brasileiro, de vocês terem conseguido colocar de novo esse José Carlos atrás das grades, que lá ele fique por muito tempo. Parabéns, doutoras. Obrigada a você pelo contato, satisfação estar aqui. Sempre é bacana ver pessoas que nos dão voz, né? Dar voz para o nosso trabalho e, com isso, a gente acaba prevenindo outras situações e fazendo esse trabalho de rede, né? Eu te agradeço pelo contato, com certeza a gente entra com a sua assessoria aí, né? Isso, com a Alan. Obrigada, Ana Lu. Obrigada, muito obrigada. É importante dar voz mesmo a esse tipo de situação para a gente prevenir, né? Fazer o trabalho de prevenção. Exatamente. Marca a gente lá quando vocês postarem. Vou marcar. E quando qualquer mulher que estiver ouvindo, gente, não tenham medo de ir à polícia. E se a polícia não der certo na hora, vai atrás de outra, porque uma hora chega, uma hora vocês encontram uma doutora Elaine e uma doutora Ana Lu. Muito obrigado, doutoras. Parabéns pelo trabalho. Bom trabalho aí que o dia que o crime não para, mas que bom que tem a polícia certa para agir. Um beijo para vocês. Obrigado. Obrigada, Beto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.